Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Uma vez mais, estamos juntos, nós agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Marta Batista Taula, de Itariri, São Paulo, Gilza Flora, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Dalva Marconi, de Vila Mazei, em São Paulo, Elizabeth Melo, é de Manaus, no Amazonas, Jane, é de Timon, no Maranhão, também Graça Rodrigues, de Timon, no Maranhão, Adailton Santana, é de Pacajá, no Pará, Maria das Graças Ferreira, é de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, Washington Modesto Costa, é de Campos Belos, em Goiás. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos, agradecidos pelas bênçãos que tens concedido a cada um de nós. Te agradecemos, Pai, por este dia, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente, abrindo a nossa mente, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, tem a sua luta, o seu problema, a sua dificuldade. Dê vitórias a cada um conforme for a Tua santa vontade, que todos permaneçam firmes na fé, perseverando, não desanimem e confiem na Tua Palavra, de que as bênçãos virão no momento oportuno, porque Tu tens o tempo certo para cada coisa. Nós te pedimos, Pai, que perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Ontem nós aqui estivemos falando a respeito do milênio que os salvos passarão nos céus, e neste período os salvos terão acesso aos livros, aos registros de toda a humanidade, desde Adão e Eva até o último que viver, até quando Jesus voltar, e tudo está registrado. Sabemos que cada um de nós tem um anjo da guarda. O anjo, ele faz um relatório cada dia e leva para os céus tudo aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes, e tudo está registrado. E nós, então, os salvos que estarão nos céus, nesses 1000 anos, terão acesso para ver que Deus é um Deus justo. Muitas pessoas que esperávamos encontrar lá não estarão, outras que a gente pensava que nunca poderia se salvar estarão lá, e então haverá surpresas no céu. E aí nós confirmaremos nos livros, nome por nome, as pessoas que nós conhecemos, as pessoas que estão registradas na Bíblia, tudo nós vamos ter acesso e vamos ver que Deus, ele é um Deus justo. Agora, hoje nós queremos falar que a Bíblia, ela apresenta duas eternidades. Você já havia pensado nisso? Que nós temos na Bíblia duas eternidades? Uma eternidade é a dos salvos e a outra eternidade a dos perdidos. E então nós vamos ver na Bíblia o que a palavra de Deus nos diz a respeito deste assunto. Quando nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, e no verso 10, Paulo escreveu: Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Então a palavra de Deus aqui já vem dizendo que todos nós teremos que comparecer ante o tribunal divino. Não haverá ninguém que não estará comparecendo perante o tribunal divino. Todos compareceremos. E então, cada um vai receber a recompensa segundo a vida que viveu. Aqueles que viveram, de acordo com a palavra de Deus, viveram para o bem, receberão a recompensa da vida eterna. E os que viveram não dando ouvidos à palavra de Deus, vivendo uma vida como achavam que poderiam viver, praticando o mal, essas pessoas então receberão a recompensa, o galardão da morte eterna, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui em Romanos capítulo 14 e no verso 10, Paulo também escreveu: então por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Vejam, às vezes, nós, seres humanos, a maioria de nós, tem o hábito de julgar as pessoas. Nós olhamos para uma pessoa e já fazemos aquela ideia dela, da pessoa, já começamos a pensar e julgar. E Paulo diz claramente: por que nós julgamos as pessoas? Por que nós desprezamos? Porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Então nós não podemos julgar, o único que pode julgar é Deus. Nós temos este defeito, Gostamos de analisar a pessoa e fazer chegar às nossas próprias conclusões e já julgar, dizer: olha, aquela ali está perdido, ou aquele lá, quando morrer, já vai direto para o céu. É assim que a gente normalmente analisa a pessoa. Quando nós lemos aqui em Apocalipse, no capítulo 20, Apocalipse 20, nos versos 11 a 15, o apóstolo João escreveu: vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui o apóstolo João vem falando a respeito da morte eterna, que é a segunda morte. Aquelas pessoas que foram julgadas e o nome deles não foi achado no livro da vida, então esses serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por quê? Porque a primeira morte é essa morte que nós passamos por ela, por uma enfermidade, por um acidente ou mesmo por idade já avançada. Então essa é a primeira morte. Agora, esses que morrem em Cristo nessa morte natural que todos nós passamos, os que morrem em Cristo ressuscitarão na primeira ressurreição. Agora, os que não morreram com Cristo, que não aceitaram a Jesus, estes, quando Jesus voltar agora, permanecerão mortos durante os 1000 anos que os salvos vão estar nos céus. E então, quando a Cidade Santa estiver descendo, conforme diz o estudo que nós já fizemos aqui essa semana, falando da Cidade Santa que vai descer, e Satanás então vai arregimentar toda a humanidade que ressuscitar dos ímpios para tomar a Cidade Santa. Aí vai descer fogo e enxofre do céu e consumir a todos. É o que nos diz aqui a palavra de Deus em Apocalipse no capítulo 20, e também nós temos aqui o capítulo 21 que fala dessa nova Jerusalém. Aqui em Apocalipse 20, verso 9, também João, ele nos escreveu, Apocalipse 20, verso 9, subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada, mas fogo desceu do céu e os consumiu. É o que eu acabei de falar. O Satanás, ele vai arregimentar todos que ressuscitaram depois dos 1000 anos e vai dizer: olha, agora chegou a nossa hora de tomar a cidade. O nosso número é muito maior do que os que estão lá dentro da cidade, mas nesse momento vai descer fogo do céu e vai consumir a todos. Esta é a segunda morte, é a morte eterna. E sabemos que este lago de fogo e enxofre, ele não foi preparado para a humanidade. Ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas infelizmente os que não aceitarem a Jesus serão também lançados nesse lago de fogo e enxofre. Lemos aqui em Salmos 37, verso 20. Salmos 37, verso 20, o salmista escreveu: os perversos, contudo, morrerão.
Os inimigos do Senhor são como flores do campo e desaparecerão como fumaça. Mais uma vez a palavra de Deus sendo clara, que os perversos serão consumidos, desaparecerão como fumaça. Nunca mais haverá lembrança de coisas passadas, do pecado, não haverá mais aquele sentimento de inveja, aquele sentimento de cobiça. Tudo isso será exterminado no lago de fogo e enxofre, porque o originador disso tudo é Satanás, que também será exterminado neste lago de fogo e enxofre. O profeta Malaquias, em Malaquias capítulo 4, versos 1 e 2, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha, os arrogantes, os perversos, serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. Aqui está a diferença dos perdidos e dos salvos. Os perdidos serão queimados como palha. Os arrogantes, os perversos, serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas, diz aqui a palavra de Deus, vocês que temem o meu nome. Está falando para nós, que somos cristãos, nós que confiamos na palavra de Deus. Para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. Que maravilha, irmãos! A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, e nós temos que cada dia mais conhecer o nosso Senhor Jesus, conhecer este Deus de amor que quer salvar a todo ser humano e viver isto que nós estudamos cada dia em nossa vida, porque aquele que ouve, mas não pratica, o próprio Senhor Jesus disse que ele é semelhante àquele homem que construiu a casa sobre a areia. Não adianta nada ouvir e não praticar. O que vai acontecer? Vêm as tempestades, os problemas, as dificuldades, as provações e tentações, a casa cai, como caiu a casa daquele homem que construiu sobre a areia. Que nós possamos estar com a nossa fé alicerçada em Jesus. Não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus, mas que a nossa fé nos leve à obediência, a fazer a vontade de Deus em nossa vida, porque se nós dizemos que amamos a Deus, mas não guardamos os seus mandamentos, nós não estamos fazendo a vontade de Deus em nossa vida. E se nós estivermos vivendo assim, dizendo que somos cristãos, que aceitamos a Jesus, mas não obedecemos a sua palavra, as suas orientações, infelizmente, possivelmente a nossa eternidade será o lago de fogo e enxofre e estarão para sempre exterminados. Mas nós queremos passar a eternidade com Jesus, com Deus Pai e com todos os salvos de todas as épocas, viveremos então eternamente. Que nós possamos nos humilhar diariamente perante o nosso Senhor Jesus, confessar os pecados, pedir perdão e forças e continuar nessa jornada. A salvação ela está estendida a todos, a porta da graça ainda está aberta, a porta de salvação. Jesus aceita todos, mas quando nós vamos a Ele, nós precisamos ter uma mudança de vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que estejamos com Ele na eternidade. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para finalizar o estudo da semana e finalizar a nossa série O Grande Conflito. E eu faço uma pergunta a cada um de vocês. Onde você quer passar a eternidade? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.